Olá, sejam bem-vindas ao nosso espaço. Nós somos a Débora Garcia e a Carla Latini, fundadoras do Mercúrio, uma plataforma de conteúdo e conhecimento para o desenvolvimento organizacional e pessoal, inspirada na antroposofia e na visão integral do ser humano. A nossa iniciativa tem como propósito oferecer cursos, workshops, palestras e facilitar processos de transformação e autoeducação para empresas, organizações e indivíduos em grupos. E no nosso podcast Mercúrio, no perfil do Instagram, @mercurioantroposofia, você tem acesso a muito conteúdo gratuito para o seu processo de autoeducação. Bom, então vamos hoje para o nosso Talk Mercúrio, cujo tema de hoje é liderança e maternidade. A maternidade ela é transformadora na vida de qualquer mulher, não tem como negar, né? Para umas mais, para outras menos, mas o fato é que com a chegada de um bebê ou de mais filhos, chegam também questionamentos profundos, novas dinâmicas familiares, novas funções. Mas uma coisa que também chega e que poucos falam são as novas habilidades desenvolvidas, adquiridas por essa mulher. Então, o que de novo a gente aprende, o que a gente desenvolve em nós mesmas a partir da maternidade que pode nos tornar melhores líderes, melhores profissionais? E por que a gente precisa de mais mães na liderança de empresas, de organizações, de projetos e de iniciativas? Além disso, como é que a maternidade pode ser um impulso para o nosso processo de autodesenvolvimento e autoeducação? Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. E a gente vai abordar esse assunto inspiradas pelo olhar da antroposofia e na visão integral do ser humano. E aí, para a gente começar a pincelar um pouco essa nossa conversa, eu vou trazer aqui o significado de antroposofia, né? Então, antroposofia significa conhecimento, sabedoria acerca do ser humano. Antropos significa homem e sofia significa conhecimento, sabedoria. Quem fundou a antroposofia foi o Rudolf Steiner. E ele percebeu que o ser humano e a natureza são, na realidade, uma única coisa. E que com essa nossa vida moderna, essa conexão entre ser humano e natureza estava se perdendo. Nós como seres humanos, a gente está se distanciando da natureza. Então a antroposofia ela olha para a natureza para explicar algumas coisas que acontecem com o ser humano e que explicam o nosso desenvolvimento, a nossa natureza. A antroposofia ela compreende que somos uma única coisa. E por isso ela amplia a ciência convencional e ela traz um olhar para o ser humano de forma integral. Ou seja, né, nós somos muito mais do que a gente enxerga, do que a gente percebe com os nossos órgãos sensoriais. E uma das formas da gente enxergar essa integralidade do ser humano é pela visão quadrimembrada. A gente vai explorar um pouquinho esse conceito aqui. Então, nessa visão quadrimembrada, nós somos dotados de corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu. E isso forma essa imagem do ser humano quadrimembrado. Então, a organização física, ou corpo físico, ele nos mostra o que a gente tem em comum com o reino mineral. A dimensão dessa organização é o espaço. É o que de mais concreto existe em nós, assim como um cristal, como uma pedra. Já a organização vital, ou corpo vital, o corpo etérico, ele nos diz mais sobre a nossa relação e todas as nossas semelhanças com o reino vegetal. A dimensão dessa organização é o tempo dos processos vitais, as nossas forças de crescimento, é onde está a nossa vitalidade, a nossa energia de vida. Já a organização anímica, o corpo astral, é o que a gente tem em comum com o reino animal. Ela nos diz um pouco sobre os nossos sentimentos, nossos instintos, nossas sensações. É onde a nossa alma se encontra, a nossa vida psíquica. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o homem não pertence ao reino animal? E sim, pertence, mas na visão da antroposofia, o ser humano se diferencia do animal. E não somente por ser dotado de racionalidade, mas sim porque ele tem habilidades que são essencialmente humanas e que caracterizam a organização ou a dimensão do eu. E essas habilidades, então, quais são? Né? O andar ereto, o falar e o pensar. E através dessas habilidades, a gente tem a chance de desenvolver a autoconsciência, a autorreflexão, a autoobservação. E aí, com isso, a gente tem a possibilidade de modelar o nosso destino individual.
Ok, por que a gente está falando de ser humano quadrimembrado aqui, nesse talk que a gente vai falar de liderança e maternidade? A gente trouxe esse conceito porque a nossa atuação como mães e como líderes, ela passa por todas essas dimensões, nossas e dos nossos filhos, das pessoas que se relacionam com a gente. Então, no âmbito físico, parece mais fácil de identificar. A maternidade, ela atua no nosso corpo físico, pela gravidez, pelo parto, pela amamentação, pelo colo, pelo tato, pelo abraço, naquele fazer do dia a dia. Já na nossa dimensão etérica, né, na nossa organização etérica, no corpo etérico, que é onde está a nossa vitalidade, nossos ritmos, nossa regeneração, os filhos, principalmente ali até os 7 anos, eles usufruem integralmente dessa nossa dimensão. É como se a gente dividisse o nosso corpo etérico com eles. Então, a nossa vitalidade é a vitalidade que a gente entrega aos nossos filhos. Eles ainda não estão com esse corpo, com essa dimensão completamente formado. E por isso a gente, entre aspas, empresta o nosso para ajudá-los na formação deles como indivíduos. Já no nosso corpo astral, as nossas emoções e sentimentos são captadas sutilmente pelas crianças. A gente vivencia no corpo astral, na nossa alma, a maternidade de uma forma bastante intensa, né? São sentimentos muitas vezes antagônicos, mas que são ricas fontes para o nosso autodesenvolvimento, na nossa autoeducação. E tem um grande exercício aqui de disponibilidade emocional na maternidade. E o nosso eu é nossa dimensão que a gente expressa a nossa individualidade, o nosso espírito. É no eu que a gente controla os nossos instintos, nossa simpatia, nossa antipatia. Ali é onde a gente pode desenvolver a nossa autoobservação, nossa autoeducação, o nosso autodesenvolvimento. E aí eu queria trazer um aspecto aqui, um aspecto simbólico também, né, da maternidade. Assim, a gente pode falar da maternidade a partir do arquétipo, da importância e do significado do arquétipo da maternidade, né? Mas primeiramente eu queria trazer para vocês o significado do arquétipo, para quem não tem domínio sobre isso. O arquétipo, na verdade, é um modelo, é um conjunto de crenças, uma forma de compreender coletivamente alguma coisa. E geralmente a gente faz isso através, né, de imagens, de uma figura que todo mundo consegue captar e compreender. Então, quando a gente pensa geralmente em uma mãe, geralmente a gente imagina uma figura amorosa, cuidadosa, que pensa nos demais. E acho que esse é mesmo uma parte do arquétipo da maternidade. Mas a gente pode aprofundar um pouco essa imagem que a gente já conhece e pensar no arquétipo da mãe também como uma representatividade do poder feminino da criação. Essa possibilidade de criar algo novo, de gerar vida, né? Sob o aspecto espiritual, a gente pode dizer que a mulher, então, a mãe, é a única possibilidade de se chegar à Terra, à vida terrena. É o único veículo, né, que nos traz ao nosso planeta. Então a mãe traz essa simbologia do novo, do nascimento, de fonte de vida. Sejam vidas reais, de filhos, ou sejam de coisas, de projetos, de negócios, atividades. O arquétipo da mãe também representa a prosperidade, a nutrição, seja ela física ou emocional. E a nossa primeira mãe é a Terra, né? A mãe Terra, o nosso planeta, em que tudo é abundante, em que é fonte de vida, de energia para todos os seres que habitam esse planeta, esse espaço. A mãe, a mulher, elas são também essa fonte, né? Ela tem essa capacidade de fazer crescer, de dar para o outro o que é preciso para que ela se desenvolva, se fortaleça e para que depois ele siga a sua vida independente dessa mãe. E a gente faz isso, né? Nós mães fazemos isso através da gestação, em que a gente doa, em que a gente empresta o nosso corpo para que seja um gerador de vida, né? A gente amamenta e, portanto, a gente dá o alimento que proporciona a possibilidade de nutrição, de crescimento para esse outro ser. A gente proporciona também acolhimento, afeto, nutrição emocional, que vem do amor que a gente tem pelos nossos filhos. E todos esses elementos, é importante dizer também, que são reais e são presentes também em outras possibilidades de maternidade. Mesmo em uma mãe, uma figura materna que não gerou biologicamente aquela vida, né? Mesmo na mãe que não amamentou.
Porque essa nutrição que vem da mãe, da figura materna, ela também é gerada a partir do calor, do vínculo estabelecido entre esses dois seres. E se a gente então leva essa possibilidade intrínseca da mulher, da mãe, de criar, né, de gerar a vida, de gerar esse impulso da vida para o ambiente de trabalho, a gente pode também valorizar essa capacidade criativa das mães. Quem é mãe já sabe, né, que após a maternidade, ou mesmo durante a gestação, a gente tem uma energia criativa muito intensa, que nasce, que vai brotando junto com essa vida que está se formando dentro da gente, né? E essa energia criativa vai dominando todo o nosso corpo, o nosso ser. Então é como se a partir dali a gente pudesse criar muitas coisas. A gente adquire a capacidade de olhar para as situações, para os fenômenos, com um olhar de possibilidades, de alternativas. E por isso a gente pode reconhecer as mães como seres extremamente criativos, extremamente inovadores, excelentes solucionadoras de problemas, de conflitos e mestres de improvisação, né? A gente sabe que isso faz parte do dia a dia de qualquer mãe. E o interessante aqui é a gente reconhecer essa imagem simbólica que a maternidade traz, né? Que a maternidade carrega com si, porque a gente vai construindo essa imagem coletiva e as possibilidades a partir dela. E o quanto é importante que a gente valorize essas imagens dentro do nosso inconsciente coletivo, dentro da nossa cultura, para que a gente não só assimile, mas que a gente consiga fazer com que isso brote entre nós, né? Porque isso também pode ser integrado ao ambiente de trabalho. E nesse sentido, então, a gente pode começar a refletir sobre a relação entre maternidade e liderança. E aí a gente começa a pensar, né? O que uma tem a ver com a outra? Mais do que o que uma tem a ver com a outra. Como que uma função potencializa a outra função? O que faz de uma mãe uma boa líder? Quais são as habilidades comuns ali entre mães e boas líderes? Então, liderança é um tema muito falado, muito discutido, muito estimulado no ambiente dos negócios. E a gente busca arduamente se desenvolver, para a gente se tornar boas líderes, para sermos reconhecidas como boas líderes. E que bom, acho que esse é o caminho mesmo. E aí, será que a gente sabe perceber, valorizar o que a maternidade nos traz para usarmos essas habilidades também no nosso ambiente de trabalho? E aqui, qualquer trabalho, né? A gente está falando de diversos tipos de trabalho, não um específico. Isso é importante para que, como sociedade, a gente possa entender o quanto que a maternidade pode ser transformadora. E ser transformadora não só para a mãe, não só para essa mulher, mas sim para todo mundo que está ali à nossa volta, né? Como sociedade mesmo. Porque dessa forma a gente pode olhar com uma outra lente para essa mulher. Essa é a nossa proposta aqui. Então não se trata, então, de quanto tempo ela vai ficar fora do trabalho, da empresa, por conta da licença maternidade, mas sim como esse período e ao longo do processo todo da criação dos filhos, como que ela evolui como ser humano. E, portanto, evoluindo como ser humano, ela evolui também como profissional. Então, com novas habilidades adquiridas, com novos repertórios, com novas bagagens, ela trilha esse caminho de uma forma muito bela. E é só para citar um exemplo aqui de como que a gente pode enxergar habilidades que são valorizadas no ambiente de trabalho e que são colocadas muito em prática no dia a dia das mães. Então, eu vou trazer aqui uma situação. Então, imaginem essa situação. Uma mãe planeja uma atividade com os filhos. Então, por exemplo, levar num parque. As crianças já estão empolgadas, prontas, dentro do carro, pegaram as bolas, brinquedos, e no caminho cai um toró absurdo, impossível de continuar o caminho ali para chegar no parque. A mãe precisa tomar uma decisão ali, de improviso. Então, se eles não podem mais ir no parque, o que eles vão fazer? E essa decisão tem que atender às expectativas, tem que lidar com a frustração que pode acontecer, administrar todos os ânimos ali que estão acontecendo. Aí um irmão começa a chorar porque o outro puxou o cabelo ou jogou um brinquedo. Gestão de conflito
que começa ali nessa função materna. Aí, de repente, a mãe começa a cantar uma música, ou liga o som, muda o clima. Ela decide, então, que eles vão fazer um acampamento na sala, o sofá vai virar a barraca, alguns panos vão virar as copas das árvores, e, de repente, o que parecia perdido se transformou, ganhou um novo significado. Nessa situação aqui, hipotética, que eu trouxe, a gente vê habilidades diversas, como flexibilidade, adaptabilidade, gestão de conflitos, motivação, inovação, criatividade, enfim, algumas aqui só para pincelar. E a gente queria trazer luz aqui nessa nossa conversa para outras habilidades super importantes também para uma boa líder e que fazem parte desse repertório possível de ser adquirido a partir da maternidade. Um ponto de partida importante da gente citar e de lembrar é que liderança está intimamente ligada ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento. Aí que está a chave importante. Então, enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não nos reconhece, enquanto a gente não aceita as nossas limitações, enquanto a gente não valoriza nosso potencial, os nossos talentos, a gente não consegue enxergar isso no outro e muito menos influenciar isso nos outros. Por isso que a gente aqui no Mercúrio fala muito, muito, muito de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para proporcionar uma autoeducação. E aí, um ponto aqui que eu quero começar a trazer é a autoobservação. A gente entende a autoobservação como fundamental para uma boa líder. E é assim na maternidade também. Se a mãe não olha para si, não compreende as transformações que a maternidade trouxe para ela, e a necessidade dela se adaptar a essa nova realidade, é possível, bem possível, inclusive, que ela negue essa nova realidade e que ela acabe sofrendo muito tempo por isso, tentando que as coisas, que a vida, entre aspas, volte ao eixo anterior. E no papel de líder acontece a mesma coisa. Se uma líder de equipe, de projeto, de companhia, uma líder empreendedora, não se percebe diante das situações, se ela não tem a capacidade de primeiro reconhecer como uma situação, um desafio chega até ela não tem a capacidade de compreender ou ainda de perceber como que aquela situação vai impactar a sua equipe, o seu time, o seu projeto, o seu negócio. A autoobservação, ela também é fundamental para que a gente reconheça o que a gente tem de bom. Quais são os talentos que a gente tem, que a gente pode contribuir com esses nossos talentos para o todo. Então, ser líder não é ter todas as habilidades, ter todos os talentos, mas sim saber reconhecer os que a gente tem e os que precisam de suporte de outras pessoas. E a partir daí, a gente sabe identificar os talentos nos outros necessários para uma determinada tarefa, projeto. Então, é um olhar para si, para esse processo de autoconhecimento, de identificação dos nossos talentos, para treinar isso e aí fazer isso com o outro. É um movimento. E na maternidade é a mesma coisa, é dessa mesma forma. Então, não somos mães perfeitas, não somos mães completas, não somos mães infalíveis, pelo contrário. Somos humanas, somos falhas, somos vulneráveis, e isso pode nos deixar um pouco inseguras. E tantas vezes, né, mas é importante a gente lembrar o quanto é benéfico para os nossos filhos e para as nossas filhas que eles nos percebam como seres humanos, sempre nesse processo de evolução. Se a gente tem, de repente, determinado talento como mãe, putz, vamos valorizar isso, vamos olhar para isso. Se a gente não tem um outro talento, vamos buscar uma rede de apoio para isso, sejam outras mães, seja o pai, sejam os avós, seja a escola, babá, amigas, enfim, depende da sua rede de apoio. E assim como na maternidade, na liderança é importante que a gente seja vista como seres vulneráveis, porque na nossa vulnerabilidade a gente acolhe o outro e acolhe a vulnerabilidade do outro. É uma empatia ao nível máximo e com isso a gente vai gerando um movimento de evolução, tanto uma evolução individual, mas essa evolução individual potencializa a evolução do todo. E um outro paralelo interessante para a gente fazer é sobre a adaptabilidade, né? Essa habilidade tão valorizada no ambiente de trabalho. Se você for pensar bem, as mães são praticamente os seres mais adaptáveis que existem.
Vamos começar pela adaptabilidade dos nossos corpos, né? Para receber, para criar e fazer crescer outro ser dentro de nós. E a nossa cultura atualmente tem a tendência a desvalorizar um pouco esse momento, essa fase de vida da mãe, né? Então a gente ouve, às vezes, aquelas frases que parecem ter boas intenções de gravidez não é doença e tal. Só que, de fato, ela não é doença, mas é sim uma fase muito importante, muito rica, que compreende diversos processos ao mesmo tempo, né? Então, se a mulher estiver atenta ao seu corpo, ao seu momento, ela vai identificar, ela vai ter a possibilidade de testemunhar tantos processos incríveis que estão acontecendo ali e perceber o quanto de adaptação ela vai passar, né? E o quanto ela pode se beneficiar desse processo. Então, é a roupa, é o espaço que ela passa a ocupar, é a velocidade do corpo que muda, é a vitalidade que está diferente. E é importante que a gente ver que não é menos, né? Não é que a gente faz menos quando a gente está grávida, quando a gente está nesse momento. Só é diferente. É um ritmo diferente, são possibilidades diferentes. Então, se o mundo do trabalho passa a olhar essa mulher gestante, né, essa mulher grávida, como esse símbolo de adaptabilidade, a gente pode aprender muito ali. Tudo que a gente não tudo que está no sutil, tudo que a gente percebe em processos pode ajudar demais também nesse ambiente de trabalho. E isso continua, né, na verdade, ao longo da maternidade, principalmente ali na fase dos filhos pequenos. As situações mudam de uma hora para outra, as atividades precisam mudar de uma hora para outra. Você estabelece um ritmo, uma rotina para os filhos, mas algo pode mudar no meio do caminho. E aí você precisa adaptar, se adaptar e fazer com que o outro se adapte a uma nova situação. Então não existe a previsibilidade na maternidade, porque de um jeito ou de outro, também a gente acaba dando conta do recado, né? Então ali, em verdade, é saber priorizar, conhecer os seus valores, focar no que precisa ser feito e se adaptar, sem ficar lutando tanto com a situação. E a maternidade traz isso no seu dia a dia, né? E parece também um dia a dia de um líder, não parece? Né? A gente estabelece uma coisa, planeja, mas as situações mudam, o mercado pode mudar, um cliente pode mudar, uma equipe que você estruturou mudou, e aí de repente você precisa adaptar tudo de novo. Ou então se adaptar a um ambiente, se adaptar a um novo, a uma situação de conflito, enfim. Adaptabilidade no dia a dia também. A gente acha que a gente precisa separar, né, a nossa vida pessoal da vida profissional, mas elas são complementares e uma pode de fato ser exemplo de aprendizado para a outra, né? Então o que acontece na situação de trabalho pode ser levado para a maternidade e vice-versa. Isso por quê? Porque nós somos seres integrais, nós somos seres completos, nós não somos seres divididos em pequenas partes independentes. Todo o nosso ser e todos os nossos âmbitos, né, as nossas esferas como ser humano, nossas dimensões, são todas interdependentes, são todas interconectadas. Então a gente não pode fazer essa separação. Nós somos sempre esse todo em evolução. E comunicação é outra habilidade que a gente valoriza demais nos líderes, né? A gente fala muito sobre isso. Comunicação assertiva, comunicação não violenta, muitas formas da gente se comunicar e o quanto isso é importante, né? O líder, ele é responsável por fazer a comunicação fluir, é quem dita o tom das conversas, do clima do trabalho da equipe. E ser mãe é praticamente ter mestrado e doutorado em comunicação, em linguagem não verbal, né? Como é que uma mãe sabe identificar o que o filho ou uma filha querem dizer? O que eles precisam, o que eles estão sentindo, principalmente com crianças pequenas que não têm essa habilidade já tão desenvolvida, né? Tem aquela história de identificar o choro, de entender o idioma do bebê, mas também tem a habilidade de entender o que o filho necessita, mesmo que ele não diga diretamente ou verbalmente, né? Se a gente está conectado com os filhos, a gente percebe na birra, no choro, no comportamento inadequado, o que eles precisam. Será que eles estão com fome? Será que eles estão precisando descansar? Será que eles precisam de colo? Será que eles precisam de um momento de escuta ativa? Será que eles precisam de presença?
E essa habilidade pode ser muito benéfica no ambiente de trabalho, né? O líder, um bom líder, ele na verdade compreende os seus colaboradores, ele compreende, ele percebe o ambiente, o clima, ele capta os sinais de uma situação que vai desandar ou não, né? E ele sabe responder a isso com uma comunicação assertiva, gentil, não violenta. Além dessas habilidades, a gente poderia citar diversas outras, né? Que, se bem percebidas na maternidade, podem de fato ser colocadas a serviço do ambiente de trabalho. Valorizar a diversidade, por exemplo, afinal de contas, cada filho é um indivíduo diferente, né? E ninguém é igual a ninguém. Assim como colaboradores numa empresa, uma equipe, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua característica. E a mulher na maternidade, ela adquire essa habilidade de contemplar todas as diferenças, de contemplar essa diversidade, porque cada filho chega com uma missão, cada filho chega com um aprendizado para trazer para essa mãe, né? Colaboração, amorosidade, flexibilidade, essas são outras habilidades que a mãe também traz consigo, né? E a gente poderia aqui ficar falando o dia inteiro sobre habilidades. E acho que aqui o ponto que a gente quer provocar é por que a gente precisa de mais mães na liderança. E também por todas essas habilidades, né, que a gente falou, a gente precisa de mais mães na liderança dos negócios, na liderança de projetos, de iniciativas, de movimentos, da política. Como sociedade, a gente precisa disso. Porque ser mãe é ter a visão global, ter a visão macro, ter uma visão de cima, que principalmente considera todos, nutre todos, e sempre através da amorosidade. A maternidade proporciona a gente potencializar essas habilidades que a gente estava falando. Mas a gente sabe também que socialmente nós ainda não valorizamos as mães no mercado de trabalho. Tem um estudo da FGV que aponta que, para mim esse número é chocante até, que 50% das mulheres são demitidas após voltar da licença maternidade em um período de até 24 meses. Então, metade das mulheres que voltam de licença maternidade em até 2 anos são demitidas. Com isso, né, se a gente ainda tem isso em norma, todo mundo perde. Porque assim, a gente desvaloriza o trabalho dessa mulher, dessa mãe, a gente desconsidera que uma parte importantíssima, né, que é de quem está criando as novas gerações que vão levar o país e a sociedade adiante, a gente está desconsiderando isso. Porque quando a gente desvaloriza as mães, a gente desvaloriza a infância e desvaloriza o futuro. Então, se a gente quer criar, se a gente quer moldar um futuro melhor, a gente precisa considerar quem está à frente disso, que são as mães e as crianças. E aí isso a gente fala não só para as mães e para as crianças, a gente fala para toda a sociedade, né? Porque é um organismo vivo, a gente está falando de algo integral, de algo complexo. E aí eu queria trazer um olhar aqui que a antroposofia, ela valoriza demais o primeiro setênio, que são os primeiros 7 anos da criança, porque ali é onde está a base, onde está o alicerce, a formação que vai estruturar esse indivíduo aqui na Terra. E é nessa janela ali dos 7 primeiros anos que a semente daquela individualidade, ela é regada, ela é cultivada, ela é nutrida. E, portanto, a qualidade dessa semente depende inteiramente de quem cuida dela. E a mãe é essa figura central. Quando a gente tem uma mãe inteira, uma mãe valorizada, uma mãe reconhecida, ela pode criar os seus filhos de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais consciente, mais saudável, mais coerente. E isso, quando a gente consegue ter esse ambiente ali, isso impacta a vida de todo mundo. A qualidade das relações, o equilíbrio emocional de todo mundo. E a gente contribui para uma sociedade mais saudável. É um ato individual que nos impacta nesse coletivo. Eu gosto muito de trazer essas imagens, né? De como o meu papel ali, as minhas ações contribuem para o coletivo. E é por isso tudo que a gente precisa empoderar, valorizar, dignificar.
esse é um processo que começa dentro de cada um de nós. Quem é mãe, quem não é mãe. E aí isso vai para fora, e aí depois de fora entra, e aí é um fluxo, né? E eu acho que é importante a gente ressaltar nessa fala, né, Ká, que obviamente que a gente reconhece a importância de todos os outros responsáveis, por exemplo, por essa criação, por essa parentalidade, né, ou por essa criação das crianças. Então, quando a gente traz que, na verdade, a mãe tem essa função, obviamente que a gente reconhece que o pai também tem uma função muito importante, que a avós, que toda a rede de apoio, que qualquer adulto responsável por essa criação, né, desses seres pequenininhos que vão virar os adultos do futuro. Então, a proposta aqui, na verdade, é trazer a importância desse momento, né? Então, enquanto a gente não segrega mais essas mães, tira elas desse lugar de somente responsáveis por essa função, e como que a gente integra todos os outros agentes, né, disso, mas também como que a gente valoriza o que é essencial, o que é simbólico, o que é natural da natureza feminina e da natureza da mãe. Né? Então, não é tirar a responsabilidade de outros atores ali, mas como que a gente valoriza o papel de cada um deles, sem precisar que a gente anabolize um lado da mãe que não precisa ser anabolizado. Né? Então, a ideia não é que assim, a gente deixe de usufruir de toda essa nossa essência feminina e passe a ser cada vez mais masculino para poder estar no mercado de trabalho. Não. Na verdade, como que a gente integra essas coisas? Porque esses dois lados, né, do feminino e do masculino, são importantes, assim como todos esses atores na função materna, vamos dizer assim, ou na função de criar crianças também é importante, de criar o futuro, mas que a mãe de fato carrega essa simbologia e essa essência né, natural e intrínseca. E eu acho que um ponto puxando daí, né, é também como que a gente traz para a consciência de muitas mães esse papel, porque muitas vezes a gente vai no piloto automático, então talvez mulheres que estejam nos escutando aqui, que trabalham no mundo corporativo e que são mães, podem se identificar. O quanto que a gente vai nesse piloto automático e a gente vai fortalecendo esse lado mais masculino, talvez mais agressivo, de ter que se colocar, de ter que se impor, e a gente não se dá conta desse outro nosso lado feminino, e a gente não fortalece ele, e pode ser que quando a gente perceba isso, que a gente tenha consciência disso, a gente toma uma escolha, a gente decida algo em liberdade. Então, a nossa ideia aqui não é de forma alguma impor tudo que a gente está trazendo, a gente está trazendo alguns pontos para tentar trazer luz para algo que possa estar obscuro para as mulheres, para as mães, e que em liberdade elas tenham essa escolha, né? E que não seja nada imposto, nem o que a gente está falando, nem a vida delas, mas enfim, que elas possam ter essa possibilidade, né? Acho que esse é muito da nossa intenção aqui hoje. De fazer esse resgate do que é essencial e natural e como que a gente valoriza, né, o que está dentro de nós, né? Então, quando a gente fala também desses, então, por que seria tão benéfico integrar, né, essas mães e todas essas características que ela traz no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, corporativo? Por que também é importante ter a liderança feminina e a liderança materna à frente de iniciativas, né? Primeiro que as mães, isso, carregam em si essas características da liderança feminina, que hoje o mundo pede tanto, né? A gente percebe o quanto a gente precisa mudar determinados paradigmas que podem muito bem começarem a ser mudados no ambiente de trabalho para reverberar na sociedade como um todo, né? Então, o que a liderança feminina e a liderança materna também podem trazer de benéfico, né, para esses ambientes? Bom, as mães e mulheres têm esse olhar mais voltado para as pessoas, naturalmente, né? Geralmente é uma liderança mais colaborativa, que integra mais pessoas, né? Com menos hierarquia, com mais horizontalidade, com mais empatia, com mais flexibilidade e amorosidade, com mais receptividade, com mais abertura.
As mães, as mulheres têm uma tendência a normalizar a diversidade, a aceitar diferenças, né? Tem mais carinho, mais atenção, menos agressividade. E aí, acho que a gente pensa um pouco, né? Como que essa maternidade e autoeducação, como que isso funciona, né? E a gente quer trazer o olhar de filhos e colaboradores como um espelho. Então, tendo as mães e as líderes como exemplo. Então, depois de tudo isso que a gente trouxe, acho que a gente pode dizer que tanto a maternidade quanto a liderança falam justamente sobre ser exemplo, sobre influenciar pelo exemplo. E a antroposofia, ela também nos ensina que as crianças, principalmente as crianças pequenas, elas aprendem tudo por imitação. Então, elas são nossos espelhos, né? Até os 7 anos, não adianta a gente explicar, a gente ensinar de uma forma muito dirigida, muito pelo mental, pelo pensar. Não adianta a gente ficar só falando, porque de fato elas aprendem e compreendem o mundo pela imitação, pela observação e também pelo sensorial. Elas captam absolutamente tudo aqui, né? E aí você pode reparar, pelo menos por aqui, que os filhos, pelo menos a minha mais velha, com certeza, ela imita tudo, tudo, tudo. A minha mais velha vai fazer 5 anos, ela tem 4. Então, ela imita os meus gestos, o meu tom de voz, a minha forma de reagir. Muitas vezes ela fala alguma coisa, eu me vejo assim perfeitamente ali nela. E isso tanto para o bem como para o mal. Então, conforme tem algumas coisas que ela imita ali e que eu olho e falo, ai, nossa, que bom que eu me vejo e falo que bom que eu tô conseguindo passar isso para ela. E tem coisas que são um espelho perfeito que eu olho e falo, nossa, ela tá captando esse meu lado, então deixa eu trabalhar aqui. E aí, conforme eles vão crescendo, isso vai ficando cada vez mais sofisticado e eles passam a imitar as nossas palavras, a nossa postura. E aí a gente parte, né? A gente caminha para aquela máxima da ação e da reação. E na liderança é assim também. Então, um time, os colaboradores, eles aprendem, eles se influenciam pelo exemplo. Uma líder mais empática, mais agradável, mais colaborativa, ela gera uma equipe próxima a essas características. Porque a líder ali tem esse papel de quem cuida, de quem conduz, de quem nutre, de quem faz florescer. E aí ela alimenta essas habilidades no seu time. Por isso que a autoeducação é muito, muito, muito importante. E é um processo contínuo, não é comecei minha autoeducação hoje, dia 31 do mês eu termino. Não, ela é eterna. Ela é um processo do dia a dia, de se conhecer, de se desenvolver, de entender quais são os meus pontos, de me educar. E aí eu volto de novo para esse processo e isso é perene. Isso faz com que a gente, para a gente concluir esse processo, né, a gente precisa passar pelo nosso pensar, a gente precisa deixar isso fluir para o nosso sentir, e aí depois a gente age. E aí depois a gente sente de novo e a gente pensa e isso faz um movimento no mundo, né? E no final do dia, não existe esse de se desenvolver como mãe ou como líder, porque a gente aqui realmente enxerga que somos seres integrais. Então, nós somos mães e líderes. Quando a gente desenvolve um aspecto, o outro aspecto se nutre automaticamente. E por isso que, assim, hoje um dos grandes recados que a gente quer deixar aqui é para a gente se valorizar como mãe, para a gente se empoderar, a gente realmente dar valor àquilo que a nossa trajetória, a gente olhar para essa maternidade de uma forma que a gente possa reconhecer o que a gente vem se desenvolvendo. Quando a gente olha para a nossa história e a gente integra essa nossa história, a gente consegue dar um passo adiante, a gente consegue se reconhecer, se valorizar, se autoeducar. E aí, para isso, a gente precisa se cuidar também, né? A gente não pode ignorar esse autocuidado, né? Deixar isso de lado, porque se a gente não cuida da gente, fica difícil
da gente cuidar das outras pessoas. Eu acho que esse era o recado que a gente queria dar hoje, trazer essas reflexões para que a gente tenha esse conhecimento e que a gente se empodere e passe a valorizar lados tão essenciais que a maternidade pode nos trazer e que podem ser benéficos para vários outros ambientes, para várias outras esferas da vida da mulher. Então, a proposta é que a gente sempre tenha em mente de como a gente valoriza todas as nossas transformações ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas fases de vida, e como que isso reverbera também na vida dos outros e também nos outros ambientes. Então, a gente espera que você tenha aproveitado, que você siga com essa reflexão e se compreendendo cada vez mais como um ser integral, potente e cheio de talentos e de habilidades para você colocar no mundo e a serviço do mundo. Então é isso, até a próxima. E queria só deixar para que as pessoas podem contar com a gente também nesse processo, né, Dé? Com certeza. A gente faz isso de uma forma que a gente tem muita paixão. Acho que a maternidade transformou muito, tanto a minha vida quanto a da Dé. E a gente gosta muito desse assunto todo. E a gente é apaixonada por processos de autoeducação, então o que vocês precisarem, estamos por aqui. É isso. Então a gente está lá no @mercurioantroposofia, no nosso site www.mercurioantroposofia.com.br e também no nosso podcast, que a gente tem diversos temas com convidados super especiais, sempre com a nossa condução de uma conversa acolhedora para apoiar processos de autoeducação e de autodesenvolvimento. Então é isso, até a próxima e boas reflexões.